Esta aula é uma aula longa, né? Bem-vindo a todos os que estão acompanhando a formação de fisioterapia integrativa. E esta aula sobre eletromagnetismo, ela vai nos revelar então algumas coisas que alguns conhecem, outros já ouviram falar e outros vão começar a aprender. Eu já venho utilizando isso há um bom tempo. Nós sabemos que com o advento da tecnologia, nós temos que estar inserido num ambiente repleto de poluição eletromagnética e geobiológica, e isso nós devemos discutir bastante através desses slides que vão ser passados. Então, esse primeiro slide mostra que eletromagnetismo nós estamos sendo então expostos a várias forças da natureza, às quais o homem sempre esteve inserido. E depois, com a tecnologia, nós aprendemos a conviver com tudo isso, mas nós devemos obedecer tudo isso. Por exemplo, a gente já começa a falar sobre a poluição eletromagnética. Ela é totalmente insidiosa, você não consegue nem ver e nem sentir. Ela é invisível, mas nós temos vários problemas que vão sendo, através, como no slide número 3, causados por efeitos cumulativos, né? Então, por exemplo, 10 minutos no celular já causam vários problemas que vocês já viram em outras palestras minhas, né? Quando foi tirado o sangue, colocado dentro de uma microscopia de campo escuro da ortomolecular, que praticamente as nossas células, nossas hemácias, elas grudam uma nas outras e vão provocando o que nós chamamos então de rouleaux, né, em francês. Quer dizer, aquilo gruda, quer dizer, não tem como transportar oxigênio, não tem como, através das membranas, elas transportarem todos os nutrientes entre uma célula e outra. A mesma coisa acontece quando você fica 2 horas no computador, ou então quando você seca o seu cabelo 3 minutos. Quer dizer, com essa aula não quer dizer que nós, todos, mulheres, homens, não vamos secar o cabelo, né? Mas nós temos que saber que isso feito de maneira muito contínua, nós temos então que equilibrar com alguns tipos de atitudes. E muitos dos nossos pacientes têm migranas, enxaquecas violentas, dores de cabeça, sinusites, determinados comportamentos, né, de intoxicação eletromagnética que vão gerar sintomas de depressão, de pânico, de distúrbio de sono, alterações hormonais, que poderão ser ou estar vindo oriundas das alterações às quais nós, seres vivos, estamos sendo expostos dentro do nosso dia a dia através desta poluição, né, que, mais uma vez repetindo, ela é insidiosa, ela é invisível e ela é imperceptível aos olhos e à sensibilidade. Nós não temos dentro do nosso corpo receptores que nos avisam sobre isso aí. Recentemente nós temos estudados que nós temos células que fazem isso, mas até elas avisarem o sistema nervoso, né, através dos nervos sensitivos, nós então temos que tomar cuidado de forma preventiva, e é isso que nós vamos discutir nos slides que vão ser passados para vocês nesta aula. Essas patologias que são causadas por efeitos acumulativos, devido à poluição eletromagnética e praticamente magnética, nós chamamos então de geobiológica, quando vem do solo, que nós vamos falar, elas surgem a médio ou a longo prazo e normalmente causam patologias sérias. Então, como eu falei para vocês, cefaleias, fadiga, estresse, insônia. E é praticamente vocês vão ver no slide número 5, que é um universo de campos eletromagnéticos, né? Por quê? Porque nós, seres vivos, estamos expostos, nós não podemos nos afastar dessa tecnologia. Então nós temos TV, Wi-Fi, carregadores de celular, né? Toda proximidade aumenta o risco, porque a intensidade do campo é máximo em pequenas distâncias. Então não dormir perto de rádio relógio, até 50 centímetros da cabeça, não ficar muito perto de micro-ondas, que emite um raio até 1,5, quer dizer, 1,5 metro. Então tudo isso nós temos que tomar cuidado para a gente proteger a nossa saúde, né? No slide número 6, nós estamos vendo que os campos eletromagnéticos, eles influenciam muito as nossas vidas, né? Todo ser vivo, ele é submetido às pressões, às alterações que normalmente não são benéficas para ninguém, né? Ou nenhuma espécie viva, seja plantas, sejam animais, sejam micro-organismos, sejam nós, seres humanos. Então nós não podemos ficar perto, por exemplo, de aparelhos de alta tensão. E os aparelhos domésticos, eles geram campos, como eu escrevi para vocês, incrivelmente altos. Por exemplo, os bebês que chegam a ficar 18 horas por dia, né?
expondo-se aos campos eletromagnéticos de forte intensidade, o grande problema não é quando você coloca seu filho ou sua filha, né, no berço com a babá eletrônica, mas sim ficar com a cabeça longe do transformador, porque o transformador ele funciona como um interfone. Ele é superior a uma torre de alta tensão. Isso tem que ficar claro para nós, né? E para a gente divulgar para todas as pessoas que nós conhecemos, os nossos pacientes, etc., né? Quais são, então, os malefícios de um transformador. Então, existem estudos epidemiológicos que vocês estão vendo no slide número 7 e que mostra essa sobrecarga que nós temos visto ocorrer praticamente de uma maneira muito frequente, que são os efeitos nocivos causados pela poluição eletromagnética. Então, existe o Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambiental, que desde 99 mostra que os campos eletromagnéticos de 50 e 60 Hz têm possibilidade cancerígena para o homem, né? Em 2001, o Centro Internacional de Investigação sobre o Câncer, e que está ligado à Organização Mundial da Saúde, classificou, né, igualmente no grupo 2B, que é cancerígeno para o homem. Então, isso não vem à tona, não vai para a mídia, mas nós sabemos que isso é muito perigoso. Continuando os estudos epidemiológicos, no slide 8, no Instituto Karolinska, que é muito famoso na Suécia, em 92, olha só, em 92 eles já viram que havia influência do campo magnético no aparecimento de leucemias em crianças e em habitantes próximos às linhas elétricas, né? O risco aumenta proporcionalmente com a intensidade do campo, que nós vamos multiplicar então por 2,7, e todo o campo superior a 2 miligauss, né? Ele é superior a 3 miligauss, quer dizer, ele é muito perigoso. Aqueles pacientes, olha só, um número de 436 mil habitantes que estavam numa distância menor que 300 metros da linha de tensão já estavam sendo submetidos então a esta linha de tensão de 3 miligauss. Lembrando que tudo que está acima de 2 miligauss já é extremamente perigoso. Então depende da intensidade da radiação da linha e do tempo de exposição e frequência. Agora você imagina se você tem, vocês vão ver depois alguns slides, essa linha chegando em cima, por exemplo, de uma área que você trabalha, ou na área que você, por exemplo, do seu quarto, né, onde você tem a sua cama, onde você dorme, e você praticamente tem toda essa radiação, né, durante no mínimo 8 horas, 6 horas que você está dormindo. Então é muito grave. A Suécia, no slide número 9, estabeleceu algumas normas. Por exemplo, a rede elétrica só poderia ser instalada a 75 metros das casas e das escolas. E com o campo, como eu falei para vocês, menor do que 2 miligauss, né? Então o risco é 3 vezes maior para Alzheimer a partir de 2 miligauss. Por exemplo, quando você tem uma casa exposta a um campo superior a 1 miligauss, a taxa de depressão nervosa seria 4,7 vezes maior e com comportamentos suicidas. Quer dizer, pesquisas tem muito e nós temos agora que começar a colocar isto em prática dentro do nosso dia a dia com um questionário que eu passei para vocês no primeiro módulo, né, de fisioterapia integrativa, que é praticamente o questionário de eletrosensibilidade que nós traduzimos para vocês. Com a poluição eletromagnética, e a incidência desse campo eletromagnético sobre os seres vivos, nós temos um bloqueio da glândula pineal, que normalmente vai gerar então um bloqueio da produção de melatonina. E a diminuição de melatonina, obviamente, aumenta o risco de Alzheimer. Nós sabemos que a melatonina é o maior antioxidante liberado no corpo, né? E sem a liberação de melatonina você não tem o equilíbrio bom do cortisol, como vocês já sabem nas aulas precedentes. Então, quando você tem baixa melatonina, então você vai ter oxidação, você vai ter um déficit, no caso de controle do GH, que é um hormônio de crescimento que vai modular a massa magra, e também tendo vários problemas, como nós vimos, como risco de esclerose lateral amiotrófica, abortos espontâneos. O que acontece é uma diminuição do sistema imunitário, uma queda de linfócitos, né, e aumento de radicais livres. Quer dizer, você vai ter normalmente um enfraquecimento da parte imunitária. E no slide 11 nós continuamos falando sobre os efeitos dos campos elétricos, e que normalmente os pesquisadores, os físicos principalmente, eles pedem para que a gente fique longe, evite exposições prolongadas a campos superiores a 5 volts, né, por exemplo, por metro.
E os efeitos que eles viram encontrados, né, são idênticos aos dos campos magnéticos. Então levam a fadiga, dores de cabeça, estresse, irritabilidade, dificuldade em concentração, distúrbio de sono. E isso tudo, quer dizer, são todos os fatores agravantes e que levam ao comprometimento, então, de dores articulares e doenças inflamatórias, como eu falei para vocês, devido, então, ao excesso de oxidação. Vamos lembrar que oxidar quer dizer é enferrujar. Isso aí realmente causa problemas bem sérios. Muitos estudos pertinentes à influência dos campos eletromagnéticos de 50 Hz foram feitos sobre câncer. Então, determinados tipos de casos de câncer de mama, cérebro e pescoço, porque é onde nós ficamos muito tempo próximos, dentro da linha do campo magnético, eletromagnético com os celulares, com os nossos computadores, né, do tronco para cima, é o que mais tem sido estudado. No slide número 13, vocês podem perceber que algumas pessoas que têm eletrosensibilidade, como eu passei para vocês um questionário no primeiro módulo de fisioterapia integrativa, ele normalmente pode ser mensurado pela resposta desse questionário. Mas normalmente são pessoas que têm uma hiperemia de pele, obviamente, sentindo parestesias, normalmente esse calor, né, a exposição dos campos eletromagnéticos, são pessoas que ficam ruborizadas, né? Nós temos então uma liberação maior de histamina, isso ao mesmo tempo é um dado inflamatório, e normalmente o campo elétrico depende da tensão, como vocês viram, e o campo magnético da intensidade. Então, esses campos magnéticos eles são medidos em miligauss e os campos elétricos medidos em volts, né, por metro. Esses campos magnéticos, como vocês podem ver no slide número 14, eles vão atravessar todos os corpos que são sólidos ou líquidos. Por isso que nós mostramos alguns equipamentos, né, no curso, no segundo módulo de fisioterapia integrativa, evidenciando que esses equipamentos, quando você coloca, como eu mostrei para vocês, o metronom solar, ele atravessa 40 centímetros. Nós, quando fazíamos as aulas de micro-ondas, ondas curtas, nós sabemos que influencia muitos metros. Então, os campos elétricos, eles podem ser fortemente modificados e os seus valores consideravelmente reduzidos, né, por uma fileira de árvores. Por isso que a gente recomenda muito o estudo do Feng Shui. Isso não é brincadeira, isso tem uma conotação em estudos científicos de alto nível de publicação. E entre a casa e a linha, ou mesmo por muros, né? Isso obtém normalmente os estudos, né, que são os princípios da gaiola de Faraday. Infelizmente, né, nós não podemos fazer uma gaiola de Faraday e você vai viver dentro. Mas hoje nós temos cortinas que fazem esse isolamento, né? Elas são caríssimas, mas existem, até porque pessoas que são fotossensíveis, pessoas que são então eletrossensíveis, elas têm problemas seríssimos de saúde. E muitas vezes eu tenho pacientes, queria que vocês guardassem esse exemplo, porque quando eu coloquei uma antena praticamente na frente do computador, esse paciente, por exemplo, nunca mais teve dor de cabeça. E tudo bem, acabou o meu trabalho. Quer dizer, o meu trabalho agora é de orientar a usar determinados equipamentos para que impeçam que tudo isso atravesse, né, o corpo físico dessa pessoa. Então, isso é muito importante vocês gravarem. Por exemplo, aqui nesse slide número 15, vocês estão vendo um campo magnético elétrico, um campo eletromagnético sendo mensurado, né, em miligauss. Você coloca um secador de um lado, né, dentro de uma pedra de 40 centímetros, um granito, e do outro lado vocês estão vendo a presença de 3,4 miligauss, altamente prejudicial à nossa saúde. Então vocês imaginam que isso faz, né, secando o cabelo todos os dias. É isso aí, dentro de pessoas que trabalham em salões, né, e que seguram esses equipamentos na mão, etc. Então existem recomendações, como no slide 16, recomendações europeias, que datam do final da década de 90, que limita a exposição geral aos campos eletromagnéticos de 50 Hz a valores 500 vezes mais elevados. Vamos lembrar que no Brasil, se eu não me engano, nós temos 60 Hz, né,
de frequência. Então, o campo magnético de 1000 miligauss, exposição residencial 24 por 24 horas, e o campo elétrico de 5.000 volts por metro, exposição residencial de 24 por 24 horas, significa você vai somar tudo para ver se isto está dentro dessas normas europeias. Então, aqui vocês têm no slide número 17 os limiares, né, para cada país. Então, a Suécia é a mais radical. Ela idealiza, né, 2 miligauss, a Suíça até 10 miligauss, né? A Rússia 18 miligauss, a França vai para 1000 miligauss e a Grã-Bretanha a 16.000 miligauss. Significa que existe uma disparidade aí, mas nós sabemos que a que mais está protegida é a Suécia. Então, normalmente as construções, né, envolvem mais madeiras e vão impedir com que haja a penetração maior, né, dessa poluição eletromagnética. Ouvimos falar muito sobre a poluição eletromagnética causada pelos telefones celulares. Nesse slide número 18, vocês estão vendo que a utilização abusiva do celular aumenta em 240% o risco de tumor cerebral. Então está escrito aqui, numa foto que eu tirei de um livro, né, francês, o cérebro de uma criança absorve até 50% de raios, né, muito mais que no adulto. Então a penetração de uma onda de uma frequência de 835 MHz, atingindo o centro do cérebro de uma criança de 5 anos, né? Obviamente pega metade do cérebro do que comparado a um adulto. Então esses telefones celulares, né, eles geralmente diretamente colocados na orelha, como vocês podem ver no slide número 19, mostram que, por exemplo, 48 a 68% de potência irradiada são absorvidos pela cabeça e pela mão. Esses raios não ionizantes penetram nos tecidos vivos e aquecem. Vocês sabem todos que quando a gente fica muito tempo com o celular na orelha, ela esquenta, né? Então a temperatura da parte do cérebro exposto aumenta em 0,6 graus após 20 minutos de utilização. E nós sabemos, repetindo aquilo que eu já mostrei em vários cursos para vocês, quando retirado, enquanto a gente está com 10 minutos no máximo, né, com o celular nós já temos alterações sanguíneas, né? Vocês lembram que eu coloquei um LED no cérebro e ele atravessou, né, uma luz de LED lá nas artérias cerebral média, anterior, né, no caso esquerda e direita, e a basilar. Então vocês estão vendo que o celular é muito pior, tá? Como nós falamos nos slides anteriores, esse slide número 20 mostra os malefícios das hiperfrequências que são geradas pelo celular, muito próximo da gente, pelas torres de alta tensão, pelo uso do micro-ondas, onde essas hiperfrequências aquecem o corpo, expondo e penetrando em torno de 10 centímetros. Esse efeito térmico ele vai atingir principalmente o sistema nervoso, as meninges, o nervo óptico, né? O hipotálamo. Imagine, nós vamos ter desequilíbrio do eixo hipotalâmico adrenal pituitário. Geralmente com queixas de erupções cutâneas, sensações de aquecimento, parestesia sobre a face, fadiga normal, vertigens, ansiedade, angústia, opressão. Normalmente nós temos pacientes relacionados a náuseas, irritabilidade, estresse. Alguns relatam, obviamente, pelo uso excessivo do celular no ouvido, né, os zumbidos, distúrbio de sono, de memória, concentração diminuída, perda de apetite e depressão. Olhem só o número de malefícios causados por essas hiperfrequências. Nesse slide 21, o que nós devemos evitar, então, relativo ao assunto sobre o uso de celulares? Ele não deve ser carregado. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas carregando dentro do bolso, né, dentro do bolso da camisa. Então, muito próximo ao coração, isso é péssimo, né? Órgãos genitais, por exemplo, né, no bolso da calça, que hoje tem várias pesquisas mostrando que aumenta demais o número, né, de pessoas com infertilidade, né? E obviamente as mulheres que estão grávidas e que normalmente vão carregar muito próximo de si, né, e pode afetar o feto. Então ele deve ser colocado na bolsa, longe, né, fechado. Evitar a gente carregar ele diretamente colado ao corpo, né? E normalmente quando o celular ele não está funcionando bem, quer dizer, porque o sinal está ruim, esse tempo para que ele vá buscar o contato com a antena mais próxima, ele gera fortes intensidades de radiação. Não coloquei nesse slide aqui, mas falo, jamais falar com celulares dentro de elevadores, porque aquela é uma caixa fechada onde toda a radiação fica lá dentro.
né? E é muito ruim para a pessoa, né? E é muito perigoso. Nesse slide 23, vocês estão vendo então um celular antigo, né? E dentro do slide que eu montei, né, de uma revista, de um livro francês, está colocando aqui, ó. O que nós devemos fazer, né? Sempre quando a gente vai telefonar, nós temos que olhar quanto nós temos de barras, né, para ter o máximo. Como eu disse a vocês, nunca fazer isso dentro de elevador, ou então quando estiver ruim o sinal, a não ser que seja muito urgente ou necessário, porque não faz bem. E o que nós devemos evitar quando nós estamos com o seu telefone celular? Então, telefonar, né, através de estacionamentos que são subterrâneos, né, em corredores do metrô, ou então quando nós não temos pelo menos duas barras. Nesse slide 24, vocês estão vendo que se a gente puder, certo, claro, colocar o prolongador, né? Você coloca o fone de ouvido, um prolongador para que você então deixe o celular longe. Mas se não puder, colocar, né, o celular, mas não encostado totalmente na orelha, e sim ele um pouquinho afastado, que vai beneficiar ainda mais e vai evitar que essas ondas eletromagnéticas elas penetrem dentro do crânio, né? Também o que nós devemos é ficar apertando o celular contra a orelha. Vocês vão perceber que vai esquentar, né? E vamos lembrar que a mão, ela praticamente é um obstáculo para a recepção e a emissão de ondas. Por isso que nós devemos lembrar que a antena interna está situada lá atrás do telefone. Então, se você abraça o telefone, então pegue com a pontas dos dedos que é melhor. Então, a poluição eletromagnética ela vai ser cada vez mais forte, né, quando a gente então apertar ou nós tivermos com a mão segurando inteiramente o nosso celular. Nos slides 26 e 27 é aquilo que nós falamos, mas vamos repetir, né? Se a gente puder utilizar então o fio, né? Obviamente com o nosso tipo de equipamento, então ligado por esse fio, deixar o celular como vocês estão vendo aí no slide 26, né, numa outra cadeira, num outro lugar, mas não segurar com a sua mão é melhor, porque senão vai passar todo esse eletromagnetismo para a mão. Isso é péssimo, né? E óbvio, de preferência, a gente utilizar então esse expansor, né, que vai entrar na nossa orelha através de um fio, né? Porque tem muitos hoje utilizando telefones sem fio, quer dizer, e usam muito, principalmente, óbvio, né, esses tipos de receptor auricular sem fio. Mas vamos lembrar que, por exemplo, a base do telefone sem fio, ela irradia permanentemente um campo eletromagnético com hiperfrequência. O campo é muito mais intenso quando você está perto com o telefone sem fio com 3 a 4 metros da base. Então, se você for falar, que fale longe, né? E evitar de colocar a base perto ou em locais de passagem, por exemplo, no corredor, na sala de televisão, na sala de jogos, no seu quarto. Muitos colocam, então, o receptor, né, do telefone sem fio na cabeceira. Olha como isto faz mal, né? Então, telefones com fio são mais indicados, mas hoje em dia é difícil a gente pedir para uma pessoa ter um telefone com fio. Esse slide 29, como eu falei para vocês, mostra então uma pessoa colocando a base do telefone sem fio no criado mudo. Obviamente isso faz muito mal, porque você vai dormir do lado de uma base que irradia um campo eletromagnético extremamente alto e extremamente perigoso, né? Então, também quando a gente fica muito tempo, como eu falei para vocês, né, diante de computadores e notebooks, nós temos visto então que o campo, né, eletromagnético, o campo elétrico é muito grande, vai direto na nossa face, então aumentam, né, as nossas rinites, as nossas sinusites, elas aumentam principalmente as nossas enxaquecas, as nossas cefaleias, as nossas dores de cabeça. Então, praticamente todos os computadores e notebooks, conforme as normas, eles irradiam um campo elétrico muito grande, até 1,5 m, né? Então, aqueles que são de mesa, o Winchester tem que estar pelo menos a 60 centímetros de distância do utilizador, né? E, obviamente, vamos lembrar que todos os Wi-Fi celulares funcionam na mesma gama de frequência, né? O mouse sem fio vai se comunicar com o computador com uma onda situada na banda de frequência de 2,4 GHz, que é a mesma dos celulares ou dos micro-ondas. Olha como isso é importante, esta informação. No slide 32, eu fiz sobre os transformadores, né? Normalmente
Os transformadores, eles baixam a tensão, por exemplo, de 230 volts para uma tensão entre 3 e 24 volts, né? Então, esses transformadores, eles podem ser a origem de muitos campos eletromagnéticos muito fortes, que são encontrados nas casas, nos escritórios, né? Tem transformadores que em alguns centímetros perto, né, de nós seres vivos, podemos ter em torno de um campo de 200 miligauss, quer dizer, miligauss, 100 vezes o limiar de segurança, pessoal. Então nós temos que pelo menos estar longe a 60 centímetros de distância, no mínimo, de um transformador. Como eu falei para vocês, quando uma criança, no próximo slide vocês estão vendo, que você coloca, a criança está passando lá um tempo enorme, né? Dentro do berço, mas o problema, pessoal, não é praticamente a babá eletrônica, mas vocês estão vendo aqui é a mensuração em miligauss do campo eletromagnético dado pelo transformador. Então, o transformador, ele é o vilão. Em relação às lâmpadas, hoje nós temos lâmpadas de LED, né, lâmpadas fluorescentes que já são mais modernas, mas também são perigosas, principalmente quando liberam o gás, né, quando quebradas, né? Mas as lâmpadas, como eu falei para vocês, mesmo apagadas junto da tomada, elas irradiam um campo elétrico grande. E muitas vezes nós temos que dar uma rodadinha nos fios, eu coloquei, né, lá perto da tomada. Né? Por exemplo, as lâmpadas que eu falo que são lâmpadas quentes, que são incandescentes, são aquelas que são 5% que transformam em luz e 95% em calor. Isso é péssimo, né? Então nós devemos estar sempre evitando o uso dessas lâmpadas quentes, né? Então, por exemplo, uma lâmpada que você vai colocar numa luminária que é metálica, ela irradia um campo eletromagnético, um campo elétrico somente amplificado pela estrutura metálica. Então, um espaço de 2 metros quadrados pode gerar um campo de 10 volts, né, por metro. Então, por exemplo, no slide 35, vocês estão vendo, se você coloca, por exemplo, um abajur, o mesmo abajur, né, e num móvel de madeira, você atenua o campo elétrico, né, que vai distribuir os raios conforme vocês estão vendo aí, então, nas estantes que sejam de ferro ou então daquela que é feita de madeira. As lâmpadas, quando a gente fez essa aula, mas ainda eu tenho visto nos lares brasileiros, né, a nível mundial, né, é muito frequente. Então, a halogênica, e vocês vão ver o slide 36, a fluorescente, por exemplo, e as ampolas, né, que são chamadas de fluorocompactas, né. De qualquer maneira, né, as lâmpadas, elas normalmente acesas podem gerar, então, um campo elétrico fortemente amplificado, principalmente nos materiais que compõem a lâmpada e, obviamente, no móvel sobre o qual você coloca ou sobre no qual ela está sendo irradiada, né? Então, por exemplo, o metal, ele age como uma antena e vai gerar enormes campos elétricos, né? Então, a madeira, ela vai cortar os campos elétricos em razão das taxas de umidade residual e da sua estrutura fibrosa. Então, nós temos que lembrar que nós temos que estudar como é possível interromper ou desviar um campo elétrico, né? E é muito mais difícil o campo eletromagnético, quer dizer, o magnético ele passa, né? O elétrico nós temos que tentar dar uma solução para isso aí, né? Algumas sugestões, né? Então, você está fazendo o seu café numa cafeteira elétrica, para que você se afaste desse campo magnético, elétrico, tem que deixar pelo menos uns 30 centímetros, estar longe de 30 centímetros. Da geladeira 50, de um exaustor 60, de um micro-ondas até 1,5 metro, do secador de cabelo pelo menos 60 centímetros. O conselho é que esteja 15 centímetros afastado da cabeça. Isso para reduzir em 50% a poluição magnética. E a TV, estarmos longe 1,20 m, né? Quando a gente fala de geobiologia, pessoal, no slide 40 eu já começo dizendo que, poxa, essa história sempre nos cursos me deixou feliz, né? Então olha só, os romanos na época deixavam suas ovelhas pastando, os rebanhos, né, durante um ano num local determinado, as quais eles tinham escolhido para, por exemplo, edificar a sua cidade, construir sua cidade. Eles ficavam observando um ano, né, o comportamento animal destas ovelhas, né,
e depois geralmente faziam o quê? Abriam algumas que, por exemplo, tinham alguma alteração de comportamento eventual para ver se as vísceras estavam intactas. Porque como elas estavam muito próximos do chão, do solo, se essas vísceras estivessem com problemas, não é? Obviamente, no número X que eles faziam esta abertura, essa laparoscopia exploratória, isso mostrava que aquele lugar tinha uma alteração geobiológica e a partir daí eles não construiriam as suas cidades. Então nós denominamos esse estudo a partir do slide 40, pessoal, nós chamamos de geobiologia, né? Estudar o efeito praticamente da geografia sobre os seres vivos, sobre a biologia. Então nossa saúde ela depende também do local onde nós vamos construir nossa casa. Nós sabemos que o subsolo da nossa terra não é inerte, ao contrário, nós passamos o que? Temos rochas, embaixo nós temos água, né? Onde passam as correntes subterrâneas. Nós sabemos que as placas tectônicas, né? Os atritos incessantes dessas placas geológicas, né? Induzem a campos eletromagnéticos naturais e normalmente isso está envolvendo a superfície que nós vivemos e vai nos influenciar. Então essas anomalias magnéticas, elas podem perturbar os organismos vivos, né? As árvores às vezes não se desenvolvem, nós temos muitas pesquisas, né, mostrando que nós temos então como se fosse cânceres, distúrbios nessas árvores, os animais adoecem, bem como as pessoas, porque nós vivemos, né? Então as pessoas, por exemplo, que são submetidas a esses conflitos eletromagnéticos, nós vamos ter vários problemas. As pessoas, por exemplo, onde estão, vamos lá, com a cama na linha vertical de uma falha geológica ou de um lençol subterrâneo, geralmente vão se queixar frequentemente de um sono alterado, não reparador e de uma fadiga ao despertar. Então, eu falei para vocês quando eu dei curso, né, quando foram mensurar, né, a nossa cama onde nós dormimos, né, em Londrina, e, por exemplo, 3 linhas se cruzavam em cima da mama da Nilma e normalmente os estudos mostram 100% de câncer. Então, nós tínhamos então praticamente as linhas de Hartmanns, né, as linhas de Curry e as linhas das falhas geobiológicas. Essas 3 linhas Curry, Hartmann e geobiológica, quando elas se cruzam no mesmo lugar, pessoal, isso é terrível. Então, essas linhas, por exemplo, de Hartmann, vocês podem perceber que aonde as formigas elas montam os seus formigueiros não são bons para seres humanos. Aonde o gato dorme também não é um local bom para o ser humano. No slide 43, vocês vão ver que existem pessoas que são chamadas eletrossensíveis, né? Então, dependendo da sensibilidade de cada pessoa, poderão haver sim sintomas como enurese infantil, bronquites crônicas, né? Dores localizadas, crises de asma noturna, desequilíbrio do sistema endócrino. Então, nós temos um estudioso que se chamava então Ernest Hartmann. Ele dizia: todo organismo vivo é submetido permanentemente às influências do seu ambiente, em particular, de diferentes energias ou radiações da Terra e do cosmos. Nossos organismos vivos são submetidos também aos ritmos e às variações dos campos eletromagnéticos, como também das nossas polaridades. E o acúmulo de múltiplas radiações tornam-se particularmente nocivas em locais onde estas anomalias geológicas, em zonas telúricas, onde irradiam, né, nossa poluição eletromagnética, são perturbadores, como lençóis de água subterrâneas, etc. Né? No slide 45, vocês podem visualizar as ondas de uma torre de emissão de, por exemplo, de alta tensão. Então vocês estão vendo que se a gente tiver uma árvore, nós vamos então inibir a passagem sobre uma casa. Mas quando você não tem, praticamente essa poluição ela vai passar. Esse campo magnético vai passar. Nesse slide 46 vocês podem ver, né? Existem pontos geopáticos de Hartmann, como eu já citei para vocês. Mas também tem Curry, que a gente aprende nos cursos com a Snejana Renault, né? Palmer, Perret, Wiseman, Schneider, Romani. São sinais externos nocivos. Normalmente vocês vão ver o crescimento anormal das árvores com tumores, né?
Eles têm troncos tortuosos, tumores, troncos ocos, né? Embaixo, geralmente, de veios subterrâneos, né? No slide 47, nós mostramos, né, todos esses comprometimentos que existem, né, nas linhas de Hartmann, né? E, por exemplo, rachaduras em muros, como aconteceu na minha casa, né? Numa casa nova, onde a rachadura praticamente estava na nossa cabeceira, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, os gatos que dormem sobre os pontos geopatogênicos, mas eles não sentem nocividade porque eles têm uma adaptação nos seus pelos, uma propriedade de captar as radiações e reemitirem com uma outra gama de frequência. Mas é um único animal, né? Então, dormir com a cabeça orientada para o norte melhora o fluxo sanguíneo, drena maior eficácia, segundo a orientação magnética terrestre. Isto praticamente é um tipo de dado muito importante para a gente falar para os nossos pacientes, né, que têm distúrbio de sono. Nesse slide 48, vocês estão vendo as ondas telúricas e as influências de vários tipos de antenas, né, de postes com transformadores ou não, sobre a casa. E aqui é a distância que nós devemos ter da casa. Então, lá de cima, aquele que emite 230, 380 volts, que vai de 5 a 10 metros de distância, até as grandes torres que deveríamos ter casas até 300 a 350 metros de distância. E aqui, no mesmo slide 48, vocês estão vendo a influência, por exemplo, de um poste, né, com uma emissão de 20 mil volts, e ele vai entrar praticamente dentro da casa. Imagina pegando num cômodo onde você tem uma cama que você dorme aí 8 horas, ou então você toma as refeições de maneira frequente todos os dias, ou então no slide de baixo com 20 mil volts emitido às vezes por uma calçada, por algum tipo de emissor que está subterrâneo. Então isso é muito importante a gente mostrar para os nossos pacientes. No slide 49, por exemplo, para a orientação do sono, eu vou repetir, né? Dormir com a cabeça orientada para o norte e às vezes para o leste. Mas sendo bom, normalmente, né, nós dormimos para o norte, mas dormir somente quando for para o leste de 1 a 2 semanas no máximo, né? Então, muitos curadores, por exemplo, e radiestesistas, eles tratam geralmente com o paciente com a cabeça para o norte. Então, se a gente puder fazer isso de colocar a nossa maca, né, com a cabeça para o norte, melhor. Nós geralmente teremos resultados melhores. E se a gente puder evitar o uso de camas tubulares ou os colchões de mola, né, quando a gente aproximar uma bússola, vocês vão ver que a bússola fica doida, né? Então isso explica às vezes o cansaço diário ao se levantar. Por isso que nós temos que colocar, né? Eu gosto de colchões magnéticos, ou então dormir com pulseiras que vão nos equilibrar, ou colocar então um isolante. E muitas vezes você pode colocar no seu entre o colchão, por exemplo, e o estrado, você pode colocar então uma grande malha, exemplo, às vezes como se fosse de papel alumínio. Né? Você pode tentar e você vai ver como isso ele exerce uma diferença monstruosa no resultado. Tá? E coloquei para finalizar que esta aula, nós sabemos que existe um movimento na França, por exemplo, na Europa, que chama Consciência Verde. Né? Então existe lá uma edição Conscience, quer dizer, de consciência verde. Ela foi publicada em 2007, para cá tem muitos relatos. Essa aula ficou bem legal. Espero que vocês usem no seu dia a dia.